Romanos capítulo 5 e versículo 1. Amém? Todos encontraram? Vamos ler Romanos capítulo 5 e versículo 1, está escrito assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos meditar por alguns minutos neste pequeno versículo, irmãos, mas de tamanha profundidade. E nós vamos começar pela segunda parte do versículos, tendo paz com Deus. Gostaria de trazer à memória dos irmãos a importância de termos paz com Deus. Não existe nada mais importante do que estarmos em paz com Deus. E, portanto, eu queria trazer à memória dos irmãos a importância de estarmos em paz com Deus. Sabemos, irmãos, que os mandamentos de Deus, sabemos que a lei de Cristo, ela se resume em 2 mandamentos: amar ao nosso próximo como a nós mesmos e amar a Deus. E, portanto, irmãos, não é possível termos paz com Deus sem antes termos paz com os nossos irmãos. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, versículo 18, ele diz o seguinte: portanto, enquanto depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Enquanto depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. O escritor aos Hebreus vai nos dizer: tenhamos paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tenhamos paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, entre outras expressões, nós vamos encontrar Jesus dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, antes de nós termos paz com Deus, precisamos ter paz com o nosso próximo. Todavia, o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui, como eu acabei de mencionar, enquanto for possível, enquanto depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Às vezes isso se torna inviável, se torna impossível. Quando se torna inviável ter paz com os homens?
quando, para ter paz com os homens, nós tenhamos que comprometer a nossa paz com Deus. Nós vamos encontrar diversos fatos na Bíblia que nos mostram isso. É conhecido de todos nós a história da fornalha de fogo ardente do rei Nabucodonosor. O rei construiu uma estátua e, na sua inauguração, na sua consagração, ele fez uma grande festa, reuniu uma multidão de pessoas e deu ordens para que todas as pessoas se curvassem diante da imagem e o adorassem. Mas quando a multidão se ajoelhou para adorar a estátua, os 3 jovens judeus ficaram de pé. Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram à voz do rei. Eles comprometeram a paz entre eles e o rei. E para que a paz fosse restabelecida, eles precisavam obedecer à segunda ordem do rei. O rei deu ordens para que começassem tudo de novo. E mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, porque se eles não obedecessem à ordem do rei, eles seriam lançados na fornalha de fogo. Essa era a condição para que a paz fosse restabelecida. Eles preferiram a morte do que obedecer ao rei, porque isso comprometeria a paz deles com Deus. Então eles decidiram morrer, decidiram correr o risco de serem lançados na fornalha e pagarem com suas próprias vidas a desobediência ao rei. O rei cumpriu a palavra, lançou os moços na fornalha, mas quando os moços foram lançados na fornalha, os guardas que obedeceram à ordem do rei e os lançaram na fornalha morreram, não suportaram a temperatura. Mas, para surpresa do rei, quando ele olha, está os 3 e mais alguém lá dentro da fornalha passeando dentro do fogo, sem sofrer absolutamente nenhum dano. E então Deus foi glorificado através da obediência de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei fez um decreto para que todos reconhecessem a soberania do Deus dos céus, para que todos reconhecessem que não há Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e os salvou do poder do fogo. Em muitos outros casos, irmãos, os nossos irmãos morreram. Deus decidiu ser glorificado de outra forma. Em muitos outros casos, foi feita essas propostas a muitos de nossos irmãos e eles não aceitaram e pagaram com a vida, mas morreram em paz com Deus. Portanto, meus amados irmãos, às vezes, para ter paz com as pessoas, nós temos que até mesmo sofrer alguns prejuízos. Jesus falou que se alguém quiser nos levar a capa, nós devemos dar também a camisa. Se alguém quiser que nós andemos 1 milha, andemos 2. Ou seja, não resista ao homem mau,
Mas se ele te ferir numa face, oferece a outra. Se quiser que você dê a ele o seu paletó, dê a camisa também. Se quiser que você ande 1 milha, anda 2. Às vezes nós temos alguns prejuízos, mas mantemos a paz com as pessoas que estão em nossa volta. E muitas vezes é tão difícil fazer isso, irmãos. É tão difícil muitas vezes continuarmos em paz com quem está em nossa volta. Mas a Bíblia nos chamou para sermos pacificadores. E enquanto for possível, devemos ter paz com todos os homens. Às vezes se torna impossível, mas enquanto for possível, nós devemos ter paz com todos os homens. Às vezes, por não termos paz com as pessoas, nós criamos inimigos. E depois nós teremos grandes problemas. Muitas vezes, nós, para não perdermos pouco, nós perdemos muito. Portanto, irmãos, ter paz com as pessoas que estão à nossa volta, com o nosso próximo, com o nosso vizinho, com o nosso irmão na fé, com quem está em nossa volta é muito importante. Às vezes não é possível, como eu falei, mas enquanto for possível, enquanto depender de nós. Às vezes, para você ter paz com alguém, você precisa pedir perdão. Você precisa, às vezes, buscar a reconciliação. Tomar a iniciativa de buscar a reconciliação. Amém? Portanto, muitas vezes, para ter paz com alguém ou para restabelecer a paz, nós precisamos perdoar, ou pedir perdão, ou buscar de qualquer forma a reconciliação. E isso, irmãos, é muito importante para nós. Se não fosse importante, o Senhor não teria nos orientado, nos ordenado ou nos aconselhado a ter paz com todos os homens na medida do possível. Mas, meus irmãos, ter paz com Deus é muito importante. Eu fiz menção do caso dos 3 jovens judeus que, para se manterem em paz com Deus, para não transgredirem a ordenança divina, para não pecarem contra Deus, eles se dispuseram a ser lançado na fornalha de fogo e a ser morto, porque a paz, se manter em paz com Deus, era algo muito importante. Portanto, para nossa reflexão, irmãos, para que a gente possa refletir sobre isso, amém? A importância de termos paz com as pessoas que estão em nossa volta e termos paz com Deus. Ainda me veio ao coração, para fazer menção, para nosso exemplo, o caso de Abraão e Ló. Abraão e Ló, eles ficaram muito ricos. E o espaço que eles habitavam se tornou pequeno, por quanto eles tinham muitas riquezas. E os pastores de Abraão começaram a contender, a discutir, a brigar com os pastores de Ló. Abraão chama Ló e diz para ele: Ló, nós somos irmãos e não convém que nós vivamos em contenda.
Portanto, dê uma olhada para um lado e outro. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, irmãos, ele aceitou a proposta de Abraão e escolheu ir para onde ele entendeu que fosse mais proveitoso, fosse melhor, fosse mais vantajoso. Diz a Bíblia que ele olhou para as margens do Jordão, para as campinas, e ele então viu que a terra era muito boa, e ele então escolheu aquela parte que ele entendeu que fosse melhor. Abraão, ele foi para o outro lado, mas a bênção de Deus estava com Abraão. Deus chega para ele e fala: Abraão, olha, dá uma olhada na terra aqui, ó. Tudo isso aqui é teu, Abraão. Tudo isso aqui eu vou te dar, para ti e para tua descendência. Ló, ele foi na direção de Sodoma, e os irmãos sabem qual foi o fim de Ló na cidade de Sodoma e Gomorra. Portanto, irmãos, é muito importante termos paz com os nossos irmãos. O apóstolo Paulo chega a dizer que ao homem de Deus não convém contender. Que nós possamos eliminar as contendas, meus irmãos, em todos os nossos relacionamentos, seja de pais e filhos, marido e mulheres, seja nas nossas relações profissionais, seja com os nossos vizinhos, seja na igreja, e principalmente na igreja, né? Porque nós compartilhamos, nós vivemos em comunhão uns com os outros. Nós compartilhamos a mesma fé, compartilhamos a palavra de Deus, nós vivemos, nós temos muitas coisas em comum. E, portanto, a nossa paz não pode ser interrompida por qualquer coisa. Nós precisamos superar as dificuldades, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 15 de Romanos. Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos, porque Jesus também não procurou agradar a si mesmo. Portanto, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre isso e sermos pacificadores. Amém? Pacificador é aquele que promove a paz, que procura a paz, que procura restabelecer a paz, que procura viver em paz. Mas, irmãos, para termos paz com os homens, precisamos ter paz com Deus. Ninguém dá o que não tem. Para nós termos paz com os homens, nós precisamos ter paz com Deus. Amém? Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender que nós dependemos de Deus para não cairmos em tentações. Os apóstolos de Jesus foram orientados por ele quando, lá no Getsêmani, ele os convidou para a oração. E quando ele foi orar, ele ordenou que eles ficassem vigiando. E quando ele voltou, eles estavam dormindo. E ele alertou dizendo: vigiem e orem para não entrar em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, irmãos, nós precisamos vigiar e orar para não cairmos em tentações e comprometer a nossa paz com Deus. Amém? Precisamos vigiar. E olha, se nós orarmos e não vigiarmos, não vai funcionar.
nós precisamos orar e vigiar para não cairmos nas tentações. Vai surgir tentações, sempre surgem tentações. E nós precisamos resisti-las. E para isso precisamos estar em oração e na vigilância. Senão nós vamos cair na tentação e vamos comprometer a nossa paz com Deus. É bem verdade que nós servimos a um Deus cheio de graça e de misericórdia. Lá na epístola de João está escrito: filhinhos, não cometam pecados. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado lá no céu, junto ao Pai. Portanto, não pequemos, irmãos, fujamos do pecado. Mas se caímos em tentação, vamos nos humilhar, pedir misericórdia, pedir perdão e restabelecer a nossa paz com o nosso Deus. Glória a Jesus. Pedro, irmãos, para que nós entendamos a expressão de Jesus, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todos nós que servimos a Deus, nós temos como maior objetivo da nossa vida agradar a Deus, viver para Deus, nos mantermos em comunhão com Deus. Todos nós queremos fazer as coisas certas. Jesus chega para Pedro e fala, para os discípulos e fala assim: hoje todos vocês vão se escandalizar, vocês vão me abandonar, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E Pedro fala: Senhor, isso nunca vai acontecer. Se precisar, eu vou com o Senhor até a morte. E Jesus responde: tu vai comigo até a morte, Pedro? Hoje, quando o galo cantar, tu terás me negado 3 vezes. Para que possamos entender, irmãos, Pedro, era essa a disposição de Pedro. Pedro era sincero. Ele não queria negar a Jesus. Mas quando chegou a tentação, ele caiu na tentação e negou Jesus. E chorou amargamente. Mas como eu disse, irmãos, talvez tenha sido a maior decepção da vida de Pedro. Pedro, logo depois da morte de Jesus, ele chama os irmãos e volta para a pescaria. Acredito eu que ele estava muito decepcionado e até mesmo duvidando do amor de Jesus, das promessas de Jesus por ele, ou para ele. Mas quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa a quem ele dirige a mensagem para Pedro, vai lá e fala para Pedro e para os discípulos que eu vou encontrá-los. Lá ele determinou o local e, irmãos, Deus é bom, Jesus é misericordioso. Você serve a um Deus que é justo, mas cheio de misericórdia. A Bíblia diz, irmãos, que para aqueles que temem a Deus, a misericórdia de Deus é como a altura dos céus e a distância do Oriente para o Ocidente. Você serve a um Deus gracioso, cheio de misericórdia. E portanto, meus amados irmãos, nós precisamos estarmos e permanecermos em paz com o nosso Deus. Amém? Eu não vou ter tempo de prosseguir, irmãos, porque a hora já se passou, eu preciso ministrar ceia para os irmãos. Mas só deu tempo fazer uma introdução a respeito da paz com os homens e da
preciosidade, da importância de termos paz com Deus. Portanto, irmãos, que Deus nos ajude. Já são 10 para as 8, eu preciso ministrar ceia para os irmãos. Da próxima oportunidade eu dou continuidade, se assim for possível, a esse texto, porque ele é muito importante. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é possível, irmãos, ter paz com Deus sem antes sermos justificados. Portanto, a nossa aliança com Deus, ela trouxe, ela proporcionou a todos nós essa justificação. Eu tenho paz. Isso, irmãos, foi o que me deu mais estímulo para mim viver para Deus. Foi esta paz. Esta paz que eu procurei antes de conhecer Jesus. Essa paz que eu procurei é onde eu podia procurá-la. E eu não encontrava. Eu encontrei lendo a Bíblia. Encontrei quando eu me comprometi com Jesus. Quando eu entreguei minha vida para Jesus. Esta paz que excede o entendimento. Esta paz não tem preço. As pessoas pagam muitas vezes caro. Usam os recursos, fazem tudo que pode para ter paz. Mas essa paz só é possível se nós formos justificados. Portanto, meus irmãos, louve a Deus pelo privilégio de você ter sido chamado, de você ter sido alcançado. O salmista no Salmo 100, ele vai nos dizer, foi Deus e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Deus, ele nos buscou e no momento em que nós recebemos, né, o apóstolo João vai dizer, todo aquele que o recebeu foi-lhe dado o poder de se tornar filho de Deus. Portanto, a aliança que nós temos com Deus nos trouxe a justificação e, consequentemente, esta paz. Esta paz que excede o entendimento. Essa paz que nos faz superar os problemas da vida. Essa paz que nos faz vivermos a verdadeira vida que Deus quis proporcionar aos homens. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Portanto, meus amados irmãos, essa paz que nós temos, ela só foi possível por conta da justificação. Deus nos declarou justo quando nós nos comprometemos com Ele, recebendo Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça e que nós possamos, meus irmãos, refletir sobre isso, a preciosidade, a importância de termos paz com Deus e com os homens e que possamos lançarmos mão dos recursos que Deus colocou à nossa disposição para que nós possamos permanecer em paz com Deus. Não é possível ter paz com Deus, irmãos, sem ser justificado. Não é possível.
A Bíblia diz que em Amós 3,3 andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Nós só temos paz com Deus quando estamos de acordo com Ele. E é preciso lembrar que Deus não se molda a nós, é nós que temos que nos moldar a Deus. Porque Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é fiel. Deus não se molda a nós, é nós que temos que nos moldar a Ele. Amém? E, portanto, irmãos, aqueles que viverem em paz com Deus e morrerem em paz com Deus, eles não irão para enfrentar o trono branco de Apocalipse 20. Eles vão para o tribunal de Cristo para serem julgados e serem galardoados, para serem julgados e serem recompensados por tudo que fizeram em prol do reino de Deus. Portanto, aqueles que vivem e morrem em paz com Deus irão para o tribunal de Cristo para serem recompensados. Não carregarão na alma o temor de enfrentar o juízo do trono branco lá de Apocalipse 20. Porque aqueles que irão ser julgados nesse julgamento serão julgados para a condenação. Mas aqueles que forem julgados no tribunal de Cristo, a Bíblia diz que se as nossas obras permanecerem, seremos galardoados. Mas se elas forem queimadas, todavia o tal será salvo como que pelo fogo. Mas será salvo. Mesmo que as obras não permaneçam, nesse tribunal não há condenação. Esse tribunal é para a recompensa, para sermos galardoados. Por isso Jesus diz que o galardão está com Ele, para dar a todos aqueles que vencerem. Amém? Se anime nesta noite. E se você entrou aqui desanimado nesta noite, levante a cabeça, se anime, seja forte. Se você precisa de ajuda, Deus coloca isto hoje à tua disposição. Mas levante a cabeça nesta noite, saia daqui alegre, sabendo que você está justificado por Deus. Amém? Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas o Deus de consolação estende a mão nesta noite para a sua vida. Alegre a sua alma, se anime, porque o Senhor está conosco. Amém? E, portanto, você é justificado. Você pode não ter passado o dia bem fisicamente, emocionalmente, mas lembre-se nesta noite que Deus te justificou. Amém? E você pode descansar seu coração, porque há paz entre você e Deus. Você pode ter falta de muitas coisas, mas há paz entre você e Deus. Amém? Deus abençoe. Nós vamos estar procedendo a partir de agora com a ministração da ceia.